Sargento, qual que é o sentimento do senhor perder um companheiro ali do teu lado, o senhor numa batalha, né, tentando fazer o melhor de vocês para proteger a população e o senhor perde o seu companheiro? Uma tristeza muito grande, um sentimento de impotência. Você se vê assim como uma pessoa que falhou, que você não conseguiu defender a vida do seu próprio companheiro, mas ao mesmo tempo você vê que nós que envergamos uma farda da Polícia Militar, que andamos com uma arma fornecida pelo Estado para defender a sociedade, sabemos dos riscos. Nós sabemos dos riscos. É a mesma coisa de um piloto de Fórmula 1 que entra dentro de um carro, ele sabe que numa curva ele pode perder a vida. Então ele está fazendo uma coisa consciente. Nós temos ciência de que a nossa vida, desde que adentramos na corporação, está em risco diuturnamente. Mas mesmo assim, é chocante perder um companheiro ali vítima de um acidente em função de uma perseguição ou mesmo vítima de tiros desferidos por bandidos. Bastante frustrante. Sargento, o senhor teria alguma mensagem para o nosso atual presidente? Para o presidente do Brasil? Isso. A mensagem para ele largar a mão de ser banana e enfrentar a criminalidade. Não fazer politicamente igual ele está fazendo no Rio de Janeiro, colocou as Forças Armadas lá dentro, mas não deu sustentação política e nem legal. Tem que ter um estado de exceção. O Exército, para andar nas ruas, ele tem que poder enfrentar a criminalidade sem usar essas leis fajutas que só protegem criminosos. Tem que largar a mão de ser banana e enfrentar a criminalidade. Mudar as leis, mandar projetos para o Congresso para que sejam aprovadas leis de exceção, para que se enfrente essa criminalidade que hoje ri da cara dos governantes. A polícia não tem o que fazer, porque o policial, se ele for combater a criminalidade, ele é punido. Eu fui punido, acabei de ser punido, inclusive hoje, apesar que foi com apenas uma repreensão, por ter chamado 3 vagabundos aqui de gordo, gordinho, de Robocop. Quer dizer, segundo a nota de punição, eu expus eles ao ridículo. Quer dizer, tratar 3 vagabundos chamando de gordo, gordinho e Robocop é expor ao ridículo. Agora, eles entrarem nas nossas casas, armados, estuprarem as nossas esposas e as nossas filhas, não nos expõem ao ridículo. Eles sim podem fazer o que quiserem, nós não. Então, quer dizer, esse presidente da República e nossos parlamentares têm que largar a mão de ser banana e enfrentar a criminalidade da maneira como precisa ser feito, com leis de exceção. Acabar com o direito de preso, de vagabundo, de bandido que anda na rua. Sargento, qual que foi a situação que o senhor entrou nela e o senhor falou assim, eu não vou sair dessa aqui. Essa aqui, o negócio está difícil. Houve alguma situação desse tipo? Sim, tiveram algumas situações que nós nos vimos cercados, né, por bandidos, mas recentemente, uma talvez que tenha me marcado bastante, foi uma perseguição que nós fizemos numa rodovia aqui do Paraná, aonde um veículo Astra, ele não obedeceu a ordem de parada, fugiu e foi perseguido. Naquela rodovia, bastante comum pessoas fugirem com o veículo e depois abandonarem carregados de cigarros contrabandeados ou mesmo de droga, maconha. Mas não foi o que aconteceu. Aquele veículo parou às margens da pista e quando nós pensamos que simplesmente o seu condutor ia abrir as portas e fugir em meio do mato, desceram 3 homens, os 3 armados de pistola e efetuaram cerca de 30 disparos em direção à viatura policial. O motorista freou a viatura sobre a pista e eu gritei para que desse ré, não achava ré naquele momento, até pelo nervosismo do momento, e eu tive que reagir de dentro da viatura. Atirei pelo para-brisa da viatura, quebrando o para-brisa, que é uma técnica policial, porque se eu desço, eu sou caçado sem abrigo, e se eu fico dentro da viatura, eles progridem, matando nós como coelhos. Então tive que reagir atirando de dentro da viatura. E eles, vendo que teve a reação, fugiram para o mato. Aí no veículo nós apreendemos 4 armas longas, centenas e centenas de munições calibre 12, calibre 9mm e calibre 38 e calibre 22. E no lugar que eles fugiram ainda deixaram 17 baletões de calibre 12. E na pista, depois de dia, achamos 8 artefatos de metal chamado miguelitos, que são para estourar o pneu da viatura. Quer dizer, se nós tivéssemos passado em cima de um artefato daquele, tinha estourado e nós tínhamos capotado a viatura.
bandidos da mais alta periculosidade. Aquele dia eu vi a viola em caco. Falei, nós vamos morrer dentro da viatura. Mas nós reagimos e conseguimos botar eles para fugirem igual galinhas assustadas. É isso aí. Inclusive também, sargento, eu vi lá, né, em uma das operações de vocês, onde um rapaz colocou droga dentro do motor do carro. Isso acontece frequentemente? Dentro do motor, do tanque de combustível, eles colocam principalmente o crack e a cocaína, que é uma droga de maior valor financeiro, eles colocam sim para ludibriar a fiscalização. Mas quando pegam policiais experientes, ou mesmo guarnições que têm o cachorro, farejador, eles perdem, são presos. Eu, no caso, a minha equipe, bastante experiente com esse negócio de eu fui visitar minha tia, eu estou vindo num casamento, estou vindo no velório, estou vindo de alguma coisa, essas conversas mole não nos engana mais. Então é cadeia mesmo para essa raça aí. Mas eles guardam nos locais mais inusitados possíveis, até em caixão de defunto se bobear. Alguém que está conosco aí ao vivo, tem alguma pergunta para o sargento? Se você tiver alguma pergunta, faça uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, desculpa. Tem uma pergunta. Interromper, mas eu selecionei algumas perguntas aqui e Andrei Salles está perguntando, para alguém que quer entrar agora na polícia, o que você recomendaria? Primeiro, os concursos públicos serão muito concorridos aqui no Brasil. Muitos jovens sonham em ser policiais. Então, a pessoa que quer adentrar tem que se preparar, né? Estudar, depois estudar mais um pouco. Se preparar também fisicamente, a concorrência vai ser grande. E depois que adentrar, vai ter que entender que os salários são baixos, as condições de serviço muitas vezes são precárias, né? Embora nós estamos lutando incansavelmente para melhorar essas condições, e que a sociedade precisa de nós. Tem que entrar, se for por gosto, por vontade, de defender a sociedade, sabendo que vai pagar um alto preço. Muitas vezes eu perdi batizado de familiares, aniversário de familiares, perdi muita coisa de ver os filhos, não verem os filhos crescer, porque é bastante exigido o policial, principalmente o policial militar. Mas é gratificante saber que você está envergando uma farda a serviço do Estado para defender pessoas de bem. Então, essas pessoas que venham para a Polícia Militar venham preparados das dificuldades que vão enfrentar, mas que lá na frente vai falar que valeu a pena, igual eu disse, igual eu digo. Para mim, valeu a pena. Eu não me vejo em outra profissão que não fosse a de policial militar no Brasil. Ok, muito obrigada. Tenho mais uma pergunta aqui. Sargento, Jacir, que fez a pergunta. O Jacir perguntou se você vai ser candidato, se você tem alguma pretensão de ir para a política. Olha, veja bem, eu tive bastante conversas com o deputado federal Jair Messias Bolsonaro e ele precisa de um congresso forte para poder aprovar suas leis, aprovar suas mudanças. Então, eu estou pensando, sim, em colocar o meu nome para disputar uma vaga na Câmara Federal. Mas esse não é projeto de vida. Projeto de vida agora, no momento, né? Eu ando em padaria, ando em mercados, ando em lotéricas e eu ando sempre armado. Se entrar um bandido para assaltar no momento que eu estiver ali dentro, ou eu ou ele vai para o inferno, não tenha dúvida. Então, para mim, eu prefiro exterminar bandido, eliminar bandido, trabalhar nesse sentido. Mas lá na frente eu tenho que fazer alguma coisa, até porque estou me aposentando obrigatoriamente, posso sim colocar o meu nome para disputar uma vaga na Câmara Federal, para dar sustentação no eventual governo de Jair Messias Bolsonaro. Mas, como eu disse, isso não é projeto de vida. Ok, muito obrigada novamente pela sua resposta. Mais uma? Pode. Por enquanto, as perguntas que temos agora. Se alguém aí tem mais alguma pergunta para o sargento, que façam a sua pergunta aí, se tem alguma curiosidade. Sargento, é evidente que todos te apoiam. Os comentários o senhor vê aí, as pessoas te dando parabéns. Pessoal do Brasil inteiro, pessoal de Manaus, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte. Muitas pessoas estão agora mesmo nos acompanhando, mandando recados como que são seus fãs e te elogiando o seu trabalho.
Eu fico feliz, como se diz, eu não sou o dono da verdade, não tenho a pretensão de ser, mas eu acho que o caminho é esse, enfrentar a bandidagem, mostrar que bandido é bandido, pessoas de bem são pessoas de bem. Bandido deve ser tratado como bandido, lugar de bandido definitivamente não é nas ruas infernizando as pessoas de bem. Para mim, lugar de bandido é na cadeia ou no cemitério, a opção é dele, a opção ainda é dele. Então, é por isso que eu tenho bastante pessoas que me admiram, até porque eu trabalhei 35 anos, eu conheço pessoas que falam, pessoas que fazem. Eu falo, faço. Então, trabalhei, mostrei, e hoje eu continuo mostrando através das redes sociais a forma como deve ser feito. Veja bem, eu tenho também a ideia de que, a longo prazo, o que vai salvar o Brasil é a educação. Mas, infelizmente, a curto prazo, cacete no lombo e bala no rabo de bandido. Sargento, eu tenho uma pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor já respondeu para outras emissoras. É sobre a prisão do Lula. Qual a sua opinião sobre a prisão do Lula? A minha opinião é o seguinte: a partir do momento que nós temos um poder judiciário agindo, atuando, que nós temos milhares de presos no Brasil e ninguém questionou essas prisões, eu acredito que a prisão do Lula é mais uma. É uma prisão de uma pessoa que cometeu crimes. Está exposto num processo legal, onde um juiz federal o condenou, né? Um juiz federal que foi chamado de parcial, foi chamado de que estava a serviço até dos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, essa condenação do ex-presidente Lula foi confirmada por um colegiado, né, de 3 juízes federais. Então, a meu ver, tudo dentro da lei, certinho. Foi condenado, como o nosso Supremo Tribunal Federal havia aprovado de que, após os esgotados os recursos em segunda instância, o condenado seria preso. O Lula foi preso. Mais uma normalidade, a meu ver. Outra coisa, o PT não desiste da candidatura do Lula, mas está explícito na lei de ficha limpa, que condenados em segunda instância por um colegiado não podem disputar eleições. Lula está fora da disputa eleitoral. O resto é balela e conversa de esquerdista nojento. Ok. É isso aí, sargento. Uma das coisas que eu nunca entendi foi a Dilma conseguir ser presidente. Justamente por isso, porque ela foi presa, já tinha sido presa antes, mas mesmo assim o Brasil aceitou ela como presidente do Brasil. É uma das coisas que eu nunca entendi, nem nunca vou entender. Aqui nos Estados Unidos, jamais ela chegaria à presidência dos Estados Unidos. Para você ver, ela foi quadrilheira, assaltante de banco, matou os jovens militares e acabou sendo presidente do Brasil. Também não consigo entender, mas são aberrações, né, que o nosso país enfrenta e que eu acredito que aos poucos nós vamos entrando no eixo.